Olá, tudo bem? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente, bater um papo aqui, mais uma aula sobre um tema da história do Brasil que cai bastante nas provas de vestibular, né? Sempre lembrando para você que aqui o nosso foco é o vestibular. Nós queremos colocar você dentro da universidade, não é? Então, olha, gente, a Guerra de Canudos é um tema, né, bastante presente nas provas de vestibular. Então é bom que você fique atento a esse tema, né? Já começo a gente fazendo um pouco uma crítica, porque às vezes também, né, os vestibulares fazem isso, então é bom a gente sempre já antecipar algumas coisas. Eu não gosto muito do nome Guerra de Canudos, mas é assim que vai aparecer. Para mim foi um massacre de Canudos, né? Se vai um exército, pessoal, com 15 mil homens, com metralhadora, granada, etc., e vai enfrentar uma população civil, né? Não é uma guerra, é um massacre. Aqui você vê uma das tropas que enfrentou os sertanejos em Canudos. Vamos primeiro aí para o mais básico, depois a gente abre um espaço aí para essas questões mais críticas e assim por diante, legal? Pessoal, antes de mais nada, né, você tem que se localizar geograficamente. Todos ficam na Bahia, no norte da Bahia. Eu destaquei aqui para você achar mais fácil a cidade de Canudos e eu destaquei também, você pode perceber, a cidade de Juazeiro. Mais à frente você vai ver que essa cidade aí tem a ver então com a história de Canudos, legal? Então é uma região que vai ter aquele problema que talvez até hoje, talvez não, né? Com certeza até hoje, ainda o Nordeste enfrenta as secas periódicas. Tem até um quadro aqui atrás, né? Dos primeiros quadros aí do pintor Ivonaldo que retrata justamente isso, né? Vocês estão vendo aí, foi meio por acaso, mas vamos aproveitar, né? Estão vendo aí no fundo a seca, né? As cores vermelha aí predominante, mostrando todo esse problema que é presente no Nordeste. Então, o que que acontecia, gente? Além, né, dos cangaceiros, havia também muitos beatos, né? Quem são os beatos? Aqui, em outra obra, inclusive do mesmo artista, Ivonaldo, você vê aí a figura de um beato. Era uma figura muito, né, característica do Nordeste da época. Geralmente era uma pessoa que dominava bem os textos bíblicos, mas tinha uma visão muito particular, né, da religião e não eram vinculados, portanto, a uma igreja oficial. Faziam peregrinações e divulgavam o evangelho. Você deve ter um cuidado muito especial, gente, porque o beato ele não é ligado à Igreja Católica, tá? Se você, por exemplo, não percebe isso logo imediatamente, tá? Pode dar problemas para você aí na prova, tá? Então veja, o beato era uma pessoa que dominava os textos bíblicos, né? Tinha facilidade também em divulgar essas escrituras. Às vezes a gente vê, inclusive, né, aqui, eu moro aqui em São Paulo, não sei de onde você é, mas às vezes você vê, né, alguém pregando na rua. Aqui em São Paulo é muito comum, você vai lá na Praça da Sé, por exemplo, né, lugar de trânsito de pessoas, e aí né, tem lá uma pessoa lendo a Bíblia em voz alta, falando alguns versículos. E assim. Então, gente, o Antônio Conselheiro era, né, grosseiramente comparando, uma figura assim, como eu disse, não é ligado à igreja, mas dominava, né, tinha uma boa oratória. Antônio Conselheiro nasceu em Quixeramobim, no Ceará, e, né, fez algumas atividades, né, antes de se tornar religioso, e depois saiu em peregrinação por alguns estados do Nordeste. E ele acabou chegando no norte da Bahia, né? Veja que seu nome, né, o apelido, no caso, Antônio Conselheiro, já dá uma pista, né, da sua importância, né, para aquela população ali carente. Quer dizer, a ideia de um conselheiro, aquele que vai, né, literalmente aconselhar você. Então esse apoio espiritual é muito forte, né? Você pode perceber até hoje, né? Imagina lá no Nordeste com a carência, como eu disse, toda, né, da miséria, da seca e assim por diante. Então, eram elementos que acabavam dando ao Antônio Conselheiro, né, essa projeção, né, que ele acabou adquirindo. Legal? Bom, então, como eu disse, gente, o Antônio Conselheiro se chega na região ali, né, no norte da Bahia, e ele resolve se fixar numa fazenda abandonada
Ele resolveu justamente se fixar em função do número de seguidores que estava começando a acompanhá-lo. Então, quer dizer, essa vila, né, para você entender melhor, essa vila chegou a ter 25 mil habitantes. Pessoal, isso em 1897, tá? Poucas cidades tinham, né, essa população, era uma cidade relativamente grande. Então, como eu falei, né, a população começou a crescer, construíram igrejas. Aqui você vê um desenho do Arraial de Canudos, provavelmente feito por um soldado, né, em campanha. Então era uma verdadeira cidade, né? Então, como eu estava dizendo, gente, eles, né, começaram a depois receber lá cobranças de impostos, enfim, e o Antônio Conselheiro começou a, né, se voltar contra isso. Mas, né, diante daquele contexto histórico, por isso que é sempre fundamental você entender também, como eu disse, não só o meio ambiente, né, hostil, né, miséria, seca, como também esse contexto político, que era a transição da monarquia para a república. A república tinha sido recentemente proclamada, né? E uma das medidas tomadas pelos republicanos foi de separar a igreja do Estado, ou seja, os assuntos da igreja, né, diz respeito ao Papa, enfim, né, a estrutura da igreja. Então, como o Antônio Conselheiro, como eu disse, não é um membro da igreja, mas tem, né, a religião como, né, sua essência, ele vai ver com desconfiança a república. Agora, pessoal, ver com desconfiança a república, fazer algumas críticas, né, como ele fazia a cobrança de impostos, por exemplo, daí falar que ele era monarquista, como, né, quiseram classificá-lo, aí tem uma longa distância. Porque, pessoal, pensa comigo. Se você, por exemplo, né, for sair agora na rua aí, não sei onde você mora, fica na calçada lá e faz uma enquete com as pessoas que vão passando. Se você perguntar para eles a diferença entre monarquia e república, eu tenho quase certeza que, né, poucos vão conseguir, né, responder para vocês aí com precisão. Agora vocês imaginem, né, mais de 100 anos atrás, 1897, quando, né, pegando a data aí da chamada Guerra, entre aspas, de Canudos, tá? Quer dizer, aquela população, gente, não tinha nenhuma pretensão política, não queria, né, não era contra o governo. Mas como eu estava dizendo, gente, voltando à ideia, é uma cidade quase que autossuficiente, começam a plantar, né, criar também cabras e assim por diante. E foi justamente nessa relativa independência do Arraial que começou a incomodar os poderosos da região. E eles estavam localizados geograficamente perto de uma cidade, Juazeiro. Também vou colocar o mapa aí para vocês darem uma olhadinha. Lembra que no começo da aula eu falei para você que a proximidade da cidade de Juazeiro ia ser importante para a gente entender essa história? Chegou o momento de explicar. Eles fazem uma compra, né, de madeira para terminar a construção de uma igreja, só que eles não recebem, né, essa madeira. E aí eles começam a fazer essa cobrança, né? A imprensa, né, da época ali, que estava, óbvio, né, na mão dos coronéis da região, começaram a usar aquilo, né, como se fosse uma ameaça. Olha, o Antônio Conselheiro está ameaçando invadir Juazeiro para vir buscar as madeiras. Agora, pessoal, vamos dar uma paradinha. Por que os fazendeiros se incomodavam e a Igreja Católica se incomodava com o conselheiro? Vamos primeiro pensar nos fazendeiros. Como que eles recrutavam a mão de obra? Eles iam à feira, né, os trabalhadores estavam lá, e aí diziam, olha, quem que quer ir lá trabalhar por, né, X valor? Levavam os indivíduos, geralmente era um preço, pessoal, muito baixo, né, da mão de obra, praticamente uma semi-escravidão, né, e eles, né, tinham lucro com essa miséria, né, era a mão de obra deles barata. Só que essa mão de obra barata estava indo embora, estava indo para Canudos, né? Às vezes, eu vi uma vez num livro que estava assim, né? As pessoas abandonavam tudo e iam atrás do Antônio Conselheiro. Pessoal, é uma frase que, né, eu não concordo, né? Abandonar tudo, eles não tinham nada, né? Então, vão acompanhá-lo justamente por não terem nada. Então, os fazendeiros, né, como eu estava dizendo, vão se opor àquele, né, arraial, estava tirando a mão de obra. E a Igreja Católica, né, também, perdendo os fiéis. Quer dizer, se você imaginasse aí uma cena, né, o padre vai rezar missa aos domingos
E aí, cada vez, né, aqueles fiéis diminuindo. E aí, né, ou seja, para onde estão indo os fiéis? Estão indo atrás de Antônio Conselheiro, né? Então, veja, eles, né, comprou uma briga, né? Óbvio que não era uma intenção, né, esse confronto, mas comprou uma briga com duas instituições poderosas, os coronéis, né, os donos do poder, e a Igreja Católica. Ou seja, né, com essas instituições contra você, aí, gente, você sabe que a sua vida vai ficar complicada, não é? Essa foto é muito simbólica da estrutura de poder. Você vê o coronel num automóvel já nessa época, o chefe de polícia e o padre, né? Ou seja, a Igreja Católica, a Igreja oficial. Então eles enviam uma tropa para tentar reprimir os conselheiristas. E aí eles, né, reagem. Essa foto, na época, mostra uma das tropas que enfrentou, então, né, a população de Canudos. Um detalhe, pessoal, ao todo, né, foram 4 expedições. Cada expedição mais numerosa que a outra. Tá? Depois dos números eu deixo aí para vocês. E aí o que acontecia? Eles venciam, né, essas tropas que iam lá e ficavam com as armas. Então, quer dizer, aquela população que inicialmente não tinha armas, né, era uma população, como disse, pacífica, então esperando, pessoal, o fim do mundo, eles imaginavam, né, que o mundo ia acabar na virada ali do 1900. Então, como que uma população que está esperando o fim do mundo, está preocupada, a gente, em derrubar a monarquia, derrubar a república, seja lá que regime for, foi, na verdade, um pretexto para destruir Canudos. E aí, como eu disse, cada expedição ia lá e eles ficavam com as armas. E essa questão chega então ao Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, e aí organiza-se então uma expedição, inclusive com tropas até do Rio Grande do Sul, como eu estava dizendo no começo, levam metralhadoras, e aí, gente, ocorreu então esse massacre que eu falei para vocês. Nessa foto você vê o Antônio Conselheiro morto. Os dias finais, né, de Canudos foram terríveis, várias, né, doenças se abateram sobre a cidade, havia uma precariedade muito grande das condições sanitárias, e o corpo então do Antônio Conselheiro foi desenterrado, eles decapitaram e enviaram a cabeça de Antônio Conselheiro para estudos, né, queria que se provar que ele era louco. Nessa foto você pode perceber os tiros disparados contra a igreja. Outro personagem importante dessa história foi Euclides da Cunha. Ele foi cobrir a Guerra de Canudos pelo jornal O Estado de São Paulo. Ele era jornalista, né, do Estado de São Paulo, e ele foi para cobrir a guerra. Inclusive, né, resultado dessa presença dele lá em Canudos, surgiu o livro Os Sertões. Os Sertões, então, se tornou um dos clássicos, né, tanto da literatura quanto da história, já que num dos capítulos descreve justamente o conflito. Então, ele diz no final, vou ler para vocês, literalmente, diz assim, olha, Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo, vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram, eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Nessa foto você vê um dos poucos sobreviventes de Canudos. Eles foram, né, transportados para o Rio de Janeiro sem nenhum apoio do Estado ou de qualquer outra instituição e foram os primeiros habitantes das favelas. Inclusive, não sei se você sabe, o termo favela vem daí, né? Existia uma florzinha lá na região de Canudos chamada favela. E os poucos sobreviventes, né, de Canudos foram deportados para o Rio de Janeiro e foram morar nos morros. E daí, né, surgiu a expressão, o pessoal da favela. Então, não sei se você sabia desse detalhe. Aqui você vê uma flor
né, chamada Favela, como já disse, muito presente lá na região onde estava o Arraial de Canudos, e futuramente vai designar então as moradias populares. Você também, né, pode ver, tem um filme. O filme de Sérgio Rezende tem muitos atores globais, portanto não tinha a estética que provavelmente tinham os habitantes de Canudos, mas é um filme bem feito e retrata com certa fidelidade muito do que aconteceu, né, extraído lá da obra Os Sertões, do Euclides da Cunha. Como todo filme, eles vão trazer, né, histórias meio paralelas, enfim, para comercialmente ficar viável, né, o filme, mas, como eu disse, guardadas as, né, proporções, é um filme interessante. Mas enfim, né, é o que tem para o momento. Tem foi uma minissérie, né, que depois fizeram uma compilação e, né, tem um filme, tem acho que umas 2 horas e pouquinho, que eu acho que vale a pena, né, com esse olhar crítico, como eu já disse, mas provavelmente, né, os habitantes de Canudo, infelizmente, não tinham todos os dentes na boca, né, não eram pessoas provavelmente bonitas nesse ponto de vista aí estético, né, que nós temos, mas enfim, com toda essa crítica, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. E para encerrar, gente, os soldados, né, quando voltaram para o Rio de Janeiro, eles foram condecorados, né? E aí um dos soldados tentou matar o presidente Prudente de Moraes. Inclusive o governo, né, civil, no caso, aproveitou o episódio para afastar os militares ligados principalmente ao Floriano Peixoto. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil da República Velha. Eu costumo brincar, né, com meus alunos, eu falo, gente, que o Prudente deixou de ser prudente e a partir dali afastou, né, definitivamente os militares, pelo menos, né, naquele momento, da cena política brasileira, certo? Não sei até quando você já estudou, a República Brasileira começa com 2 militares, né, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano, e logo depois, então, principalmente a partir do Prudente e desse episódio, os cafeicultores farão aí uma média de 10 presidentes aí na sequência, até a Revolução de 30. Legal? Pessoal, então, a Guerra de Canudos, como eu disse, você tem que associar esse contexto. Aqui o foco é o vestibular, portanto, né, eu procurei aqui ser bem objetivo, não entrar em muitos detalhes. Vou deixar alguns dados aí para vocês, se vocês quiserem, né, anotar. Aqui a ideia é pegar, gente, de forma crítica, né, porque o vestibular também faz isso com você, tá? Analisar os aspectos, né, todo o contexto social, econômico e político do Brasil da época, legal? Infelizmente, esses problemas persistem, como eu disse para vocês no começo, né? O Nordeste continua com esse problema da seca e interessa, né, muito aqueles que usufruem dessa miséria, não é isso? Então, é mais ou menos o seguinte, né? Os sertanejos tinham 2 saídas, ou esse apelo espiritual, ou o banditismo social, né? Que foi o cangaço. Então, esse era o universo, né, do Nordeste brasileiro. Nessa foto você vê Lampião e Maria Bonita, né, junto com seu bando. Foi o mais famoso, mas não o único bando de cangaceiros existentes do Nordeste da época. Outra revolta, né, mais ou menos nessa mesma linha, ou seja, envolvendo a questão da concentração da terra, envolvendo essa questão do chamado messianismo, também aconteceu, né, no sul do país. Então agora, né, vamos falar então da Guerra do Contestado. Pessoal, vou deixar aí para vocês um mapinha para vocês entenderem melhor, tá? Então, na sequência, você vai ver aí um mapinha que vai ligar a cidade de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, dá uma olhadinha no mapa e eu volto para explicar. Esse mapinha aqui que eu tirei para ilustrar, eu tirei de uma questão, inclusive, de vestibular, o ponto 1, né, a capital de São Paulo, e o ponto 6, 7, mostrando ali o Rio Grande do Sul, onde mais ou menos terminaria a linha ferroviária.
Então veja, o governo brasileiro concedeu a uma empresa norte-americana, né, o direito de construir essa estrada de ferro aí que ligaria os dois estados. E aí concedeu o seguinte, passaria, né, tem a linha de trem e 15 quilômetros de um lado, 15 quilômetros do outro, uma faixa de terra, né, que seria liberada então. Então veja como é curioso, né? Quando se tratava aí de uma empresa, e nesse caso até estrangeira, aí você concedia as terras, mas para aquela população pobre que queria ali uma agricultura, às vezes de subsistência, não, né, tinha essa concessão. E, óbvio, né, a empresa então exigiu que toda aquela população que, né, residisse eventualmente ali naquela faixa de terra tivesse que se retirar. Então, né, vai expulsar muita gente dali. Paralelamente, numa região, né, que era contestada, daí, né, inclusive o nome da guerra, Guerra do Contestado, também vou deixar o mapa aí para vocês darem uma olhada. Por que esse nome? Os estados de Santa Catarina e Paraná, como diz o próprio termo, contestavam a administração da região. Quer dizer, não estava ainda, vamos dizer assim, delimitado, né, ali as divisas, né, entre os estados. Daí, né, esse nome, né, contestado. E aí foi concedida também uma empresa americana o direito de explorar a madeira. E aí, mais uma vez, os camponeses foram expulsos. Então, gente, aquela receita que a gente sabe que vai dar problema, não é? Uma população, então, desocupada, certo? Sem alternativa de vida. E aí também, como eu disse, né, muito semelhante ali ao que aconteceu em Canudos, surgiram os beatos. Por isso que eu disse para vocês, num determinado momento, né, que é um fenômeno, na verdade, brasileiro, né, do século XIX, ali, comecinho do XX, certo? Essa população começa a seguir, na verdade foram dois monges, um se chamava João Maria, outro José Maria, inclusive a população, né, percebia um como até a encarnação, entre aspas, do outro, né? Enfim, então tem, como eu disse, esse elemento, tá, religioso. A palavra, gente, messianismo, pode ajudar vocês a entender qual seja, o que é o Messias, né? Aquele que vai salvar, aquele que veio para libertar. Mais uma vez também estava presente o elemento monarquista, né? Mas como eu disse, pessoal, era um monarquismo muito difuso, né? Isso tem muita relação com também, né, um rei que governou Portugal chamado Dom Sebastião. Ele foi lutar, né, no Marrocos contra os muçulmanos e morreu em batalha. Então ele foi quase que santificado pelos portugueses, era o sebastianismo. Isso foi no século XVII, tá, gente? Mas, como eu disse, ficou essa ideia, né, da santidade do Sebastião. Então, a veneração que existia, né, sobre o Dom Sebastião era em função dele ter sido um, né, líder do cristianismo e não uma exaltação da monarquia, necessariamente. Então, né, foi muito mais, como eu disse, um pretexto para reprimi-los do que realmente uma ameaça concreta, real. Durante os confrontos, né, entre então o exército e os camponeses, como eu disse, muito semelhante lá ao que aconteceu em Canudos, né? Começam aquelas especulações, os coronéis da região, né, convencendo também até a população mais carente ali de que era necessário destruir aquela vila, aquele arraial. E aí o exército começa a empreender então as expedições contra os camponeses. Isso foi mais ou menos por volta de 1912, 1916. Ou seja, mais ou menos ali arredondando uns 15, 16 anos depois, né, da destruição de Canudos. No primeiro plano você vê parte da população já aprisionada do contestado. E aí, como disse, né, o exército então, usando metralhadoras, até mesmo um avião, né, muito ainda incipiente nas guerras, mas sobrevoou a região,
né? Nessa época a aviação ainda não era usada para bombardeio, mas para fazer, né, observações do adversário, assim por diante. Então aí também mais um parênteses aqui, né, eu gostaria de fazer. Quando você estuda, né, na história geral, então você estuda lá, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e quando você vai estudar o Brasil, né, você vê Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, e essas guerras foram, né, quais são as forças envolvidas nessa guerra, nesse conflito? O exército e a população camponesa, né? Então, aí você percebe que, principalmente, né, na República Velha, havia então uma repressão muito grande, né, contra essas populações, né? Essas populações que não tinham como sobreviver. Washington Luiz, o último presidente da República Velha, costumava dizer que a questão social era um problema de polícia, né? Portanto, mostra o perfil dos coronéis da República Velha. Às vezes você vai prestar um vestibular, pode aparecer como Guerra dos Pelados. Por que surgiu essa expressão? Porque os camponeses, eles rasparam a cabeça, se autodenominaram de pelados. Então eram os pelados contra os peludos. Então, né, talvez, principalmente mais no sul, né, se usa mais esse termo. Então, não sei em que estado você está, né, qual vestibular você vai prestar, então fica atento aí essa, né, possibilidade de outra nomenclatura da guerra, legal? Pessoal, existem outras questões envolvendo mais ou menos esse mesmo período, né, mais ou menos essa mesma questão, mas eu vou deixar para outra oportunidade, né, para a gente separar um pouco os assuntos. Aqui ficam dois assuntos mais próximos para você quando estudar um, né? Como eu às vezes brinco, você estuda um e ganha outra de brinde, né? Então nós vamos separar em outro momento para falar da questão, por exemplo, do Padre Cícero, certo? Também tem o elemento religioso, só que aí tem um viés mais, vamos dizer, oficial, né? O Padre Cícero, além de pertencer à igreja oficial, né? Portanto esse perfil diferenciado, como eu já disse, ele chegou a ser prefeito da cidade, ou seja, ele na verdade era também um coronel, né? Um coronel de batina. Eu escolhi inclusive essa foto atual para você perceber como a devoção ao padre ainda continua muito forte na região. Até hoje, você sabe, existe lá uma estátua, os fiéis vão lá, né, fazem peregrinação ali à região. E, como eu disse, meio de passagem, a questão do cangaço. Então, é finalzinho ali do século XIX, começo do XX também. Eram bandos, né, geralmente eram jagunços, né, ou seja, pessoas que prestavam ali um serviço para algum coronel, né, como se fosse uma tropa quase particular. Só que, às vezes, por alguma razão, desgarravam dessa função e acabavam formando um grupo, né, de pessoas, né, que iam saqueando ali, às vezes, as cidades, pequenas cidades. Praticamente era mesmo para subsistência, não era, né, chamado por isso de banditismo social. E, inclusive, tem uma história aí bastante interessante, né, do Ariano Suassuna. Então, nesse brilhante trabalho do Ariano Suassuna, de forma então mais cômica, mais bem-humorada, ele vai passando para a gente, né, esse universo do Nordeste, especialmente no finalzinho do filme. Né, passou aí várias vezes na TV aberta, enfim, com certeza você já deve ter assistido, né? No finalzinho lá do filme aparece lá o cangaceiro chegando na cidade, então era mais ou menos aquilo, né? Provocava bastante medo na população porque eles realmente eram violentos, né? O mais famoso deles foi o Lampião e a sua companheira, Maria Bonita, que viveram ali, né, principalmente ali na região de Pernambuco e também, né, tiveram incursões ali em alguns estados vizinhos. Como eu disse, pessoal, vamos falar então em outra oportunidade aí sobre o cangaço. Então, eu te aguardo aí nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui é porque você gostou, né? Então você já sabe o caminho, né? Você dá o like, compartilha, porque ajuda a gente a manter o canal, certo?
Então, professor Marcos Mello, Instagram, YouTube e Facebook, você me acha por aí, legal? A ideia é cobrir então toda a história geral e do Brasil. Eu te aguardo então nas próximas aulas. Grande abraço e se estiver perto aí das provas, né, sucesso nelas, legal?